Beze, voltando lá ao assunto dos militares, né? Tem uma outra história aí, né? Hoje veio essa conversa, militares se recusaram a participar da reunião do Bolsonaro com os embaixadores, mas foram os militares que idealizaram essa reunião, foram os militares que idealizaram aquelas perguntas, né, enviadas ao TSE, e os militares de primeiro e segundo escalão, não existe isso de militar de primeiro e segundo escalão que é de oposição. São todos governistas, são todos reacionários, são todos fascistas. Eu posso falar sem medo de errar, porque se eu errar, vocês vão me apontar 3, 4 pessoas. Então, dá para generalizar tranquilamente, entendeu? Já dá para generalizar tranquilamente. É um bando de corno que não aceitou a democratização do Brasil nos anos 80, porque eles achavam que também chegaria o momento deles de virar presidente, de oprimir aqui no Brasil. Então eles são ressentidos por o Brasil ter se redemocratizado no fim dos anos 80. Todos eles, é tudo a mesma turma. Heleno, Ramos, Vilas Boas, todos eles, cara, todos eles. Aí ficam aí com essas ideinhas de que não existe ala nenhuma. A tropa não importa. A tropa nunca importa. A peãozada não importa nessa história. Quem manda é que importa, pô. Aí ficam caindo nessa historinha de milico. Milico tá puto. Sabe por quê? Porque vai perder a mamata, como eu sempre disse aqui. E tá puto pelo seguinte: eles não vão poder calar o voto de todo mundo. É muita gente, o país é enorme. Eles não vão conseguir colocar esse golpe em prática, porque eles não têm nem apoio internacional. O Biden pode nem querer o Lula, pode nem querer a volta do PT ao poder, mas o Bolsonaro é um desgraçado caótico que não atrai nem mesmo a simpatia dos Estados Unidos para tentar um golpe. E é muito difícil um golpe num país como o nosso. Mas poderia, né? Com o apoio dos Estados Unidos. Nem isso o Bolsonaro consegue. Então esse povo está desesperado. Então, cara, olha, eu não aguento mais, não aguento, juro por Deus, cara, esse papo de militar progressista ouvido em off, que é general, que é do primeiro escalão, não aguento mais. Isso aí, para mim, é lorota igual o chupacu de Goianinha. Valdo Cruz. Alô. Militares ativos. Eu acredito mais nos militares que comentaram sobre o cabelo do Paulo Sérgio, do ministro Paulo Sérgio, né? Cara, pode ter as alas ali das Forças Armadas que não concordam com o que o Bolsonaro fala. Mas o problema é que o ministro da Defesa endossa. Esse é o problema. Esse é o grande problema. O ministro da Defesa está endossando tudo que o Bolsonaro fala. E esse ministro aí, o Paulo Sérgio, era conhecido como legalista. Não, esse é legalista, cara. Não se preocupem, não. Ele não é golpista, não é olavista, nada disso. Só que aí vieram os brothers dele de caserna e falaram, não, ele tá aí, deslumbrado com o poder, até pintando o cabelo de preto, parecendo um cacique de partido lá do Nordeste, né? E aí tem militares da ativa dizendo que não endossam os ataques às urnas. Todo dia tem, né, cara, essa história aí de uma ala democrática do Exército Brasileiro. Eu sei que pode até ter o cara que dá a declaração e não pode mesmo revelar o nome por conta da hierarquia, mas eu não sei se eu acredito nisso não, viu? Assim como todas as notas de repúdio, a gente teve nota também dos delegados da PF, né? De peritos e delegados da PF rebatem Bolsonaro e ressaltam segurança das urnas. Polícia Federal é uma das entidades legitimadas a fiscalizar o processo eleitoral e as urnas. Um dia após o presidente Jair Bolsonaro repetir mentiras e teorias conspiratórias sobre a confiança no processo eleitoral brasileiro, em encontro com embaixadores, 3 associações de servidores da Polícia Federal emitiram nesta terça uma nota conjunta manifestando confiança nas urnas eletrônicas e afirmando que nunca foi apresentada qualquer evidência de fraude no sistema. O documento é assinado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais e a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Nisso dá para acreditar. Tem uma assinatura institucional, pelo menos. Agora, a fala em off de um milico que ninguém sabe quem é,
eu prefiro manter a dúvida. Às vezes é o Santos Cus, que tá ali falando de orelhada para a imprensa o tempo inteiro. Eu não sei quem é esse cara. Quem é esse cara que nunca aparece? Quem são esses caras que nunca aparecem? O Ministério da Defesa é golpista, cara. Enquanto o Ministério da Defesa for golpista, eu vou ter meu pé atrás. E a BIM, Helder? Também mais crível. Não, a BIM soltou uma nota num tom mais ou menos assim. Olha, se a urna fosse fácil de fraudar, o Bolsonaro não ficava falando por aí que a urna pode ser violada por um hacker. Porque ele mesmo iria fraudar a urna para garantir a vitória, se ela fosse fácil de fraudar assim, certo? Você acha que o Bolsonaro não ia tentar fraudar a urna se fosse simples, facinho? Ele ia. Você falou de imprensa e militares. Quem escreveu um texto aqui no Estadão hoje, Helder? Lá vem, mano. Aqui, ó. Ameaça ao Brasil não é a urna eletrônica, é o presidente Bolsonaro, diz Eliane Missocholi Cantanhede. Eu acho que ela começou a considerar o Bolsonaro uma ameaça porque o Bolsonaro mostrou que não sabe escrever em inglês. Ela tinha ficado muito feliz ao imaginar que o Bolsonaro estava falando inglês não muito bom, mas era o tradutor, ou seja, falou que o tradutor não era bom, falou que o tradutor era um incompetente. Mas ela gostou, que o Bolsonaro virou uma pessoa que também domina o inglês, apesar de não dominar o português. E depois ela viu aquela apresentação com um briefing escrito errado, aí ela já tá triste de novo, né? Ela tá triste. Mas daqui a pouco, o Santos Cus liga anonimamente para ela, depois de ligar para Thaís Oyama, claro, liga anonimamente para ela e fala que tá tudo bem, que os militares não vão dar golpe, que o problema é só o Bolsonaro. Isso não foi o próprio Santos Cus que ligou, né? Ou aquele outro milico lá que era porta-voz da presidência, que parecia o Ciro Gomes, esqueci o nome dele, era Rego Barros, tinha um nome muito sugestivo, né? É nome de... O cara, o nome dele remete a merda e a cu, Rego Barros. E deve ter sido um desses dois aí, que era muito, eles são muito ouvidos, né, pela imprensa brasileira. O Bolsonaro de óculos, com cabelo tingido só em cima, tá bonito, né? Parecendo um personagem da escolinha do Dedé, lá na Record. O problema é essa pele, né? Essa vermelhidão, cara, que parece que vai ter um infarto a qualquer hora, bicho. Caramba, não, e a boquinha... Ali. E a boquinha de quem toma 200 ml de água e ainda por cima essa água é consumida via alimentos sólidos, né? A água do Bolsonaro é só via batata e banana. Aí a gente não pode esquecer de falar também do general Paulo Sérgio Nogueira, que estão falando do cabelo dele na caserna, hein? Ele tá popular, ele tá se sentindo, ele tá que nem você aí, cara. Ele não pode mais sair na rua que ninguém deixa ele andar. Paulo Sérgio Nogueira. Aqui, ó. Notícia. Ministro da Defesa passou por metamorfose. Está até pintando o cabelo, dizem militares. A mudança foi tanto que o general passou até a pintar o cabelo, ressaltam auxiliares. A percepção é de que ele se transformou num daqueles caciques políticos antigos do Nordeste, todos com as madeixas tingidas. Ou é a caju ou a asa da graúna, né? Um fardado mais irônico diz, só está faltando o bigode à la José Sarney. Outro militar acrescenta, deve ser a intensa convivência com os políticos do Centrão. Contamina. Cara, tá aí a declaração anônima de milico que importa, entendeu? Essa é a declaração anônima de milico. O soldado anônimo importa nesses momentos. O cara não vai falar, claro, né? Não quer causar um grande problema ali no quartel entre os superiores, né? Na hierarquia do exército. E aí ele fala em off sobre as madeixas do ministro, que é também conhecido como Franja Calva aqui nesse canal. E ele tá usando o mesmo expediente que a gente sempre denuncia aqui, que é pintar o cabelo com a asa da graúna ou a caju, duas das tinturas mais populares lá em Brasília. Quando você começa, cara, a ir para Brasília e ganhar um pouquinho a mais, troca o carro, começa a colocar um material melhor na sua casa, tem grana para bancar umas 3 amantes, consequentemente, enquanto você ainda está casado, aí, meu amigo, o cara fica vaidoso, pinta o cabelo, tá ligado? Coloca a prótese peniana pra namorar, e o general parece que tá seguindo esse mesmo caminho aí, denúncia dos próprios amigos dele, hein, Marco Bezzi? Esse sim, esse não pode ir na Asa Sul, não pode ir no Lago Paranoá, não pode ir em lugar nenhum, que as pessoas param ele na rua e falam,
Você não era grisalho antes? Pois é. Sua barba, hein? Não era branca, por isso que eu não pinto mais. Né? Aliás, ontem, você falando aí das amantes, eu comecei a assistir um novo programa no TLC, Alta Infidelidade. Histórias de casamentos que acabam por causa de infidelidades do marido ou da mulher. Achei muito interessante, cara, porque é a vida como ela é. Uma coisa bem comum, né? Eu vi o Piquet, não o Nelson Piquet, Gerard Piquet, jogador, ex-marido da Shakira, falando, não, eu tava saindo ali com uma garçonete, mas eu pensei que a Shakira não fosse ligar. Meteu essa, cara. Mas não avisei, né? Se tivesse avisado, meteu ela essa poderia aí. saber se sim ou não, né? Sim. Gerard, os Piquet não estão se dando bem, né? Os Piquet estão mandando mal Que ultimamente, hein? família, hein? Que família. Que família dos Piquet, né?